Bom dia, meus irmãos, amigos e você que é interessado no estudo da Bíblia, seja bem-vindo. Nós estivemos fazendo aqui uma síntese do Apocalipse, livro de Apocalipse. Tivemos fazendo aqui uma exposição panorâmica do livro do Apocalipse. Mas hoje eu quero iniciar uma série de lições no livro de Apocalipse, de forma mais detalhada, né? Vamos começar então com a introdução do capítulo 1 de Apocalipse, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro. Este livro, ou as coisas que nelas está escrita, pois o tempo está próximo. Então, meus irmãos, no versículo 4, ele realmente começa a escrever quando diz João às 7 igrejas. Mas, antes disto, encontramos essa maravilhosa introdução nos 3 primeiros versículos do livro de Apocalipse. À medida que estudava esses textos, ficou claro para mim que tudo o que precisamos para nos preparar para a experiência inesquecível e transformadora que podemos ter no livro de Apocalipse está em algum lugar nestes versículos, ou melhor, nesses 3 versículos iniciais está, creio que, tudo que precisamos saber. Assim, é muito importante que olhemos para esses 3 versículos e os componentes dessa introdução, né? As partes desta introdução, que nos coloca em contato com os grandes assuntos e as questões que estão neste livro. A fim de fazer isso, meus irmãos, então, eu quero dividir a introdução de Apocalipse em várias partes, né? E ao olharmos para cada uma delas, nós seremos introduzidos a este livro, que é maravilhoso, rico e incomparável em toda a Escritura, pois é o livro que registra os mistérios de Deus e que revelado é àqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Nós vamos começar observando a natureza do livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, na sua introdução, João fala a respeito da natureza essencial do livro de Apocalipse. O versículo 1 começa dizendo: revelação. A natureza, meus amados irmãos, deste livro é que ele é uma revelação. Essa é a natureza do livro. Ele é uma revelação. Essa é a chave para tudo que se segue no livro de Apocalipse. Em Apocalipse estão verdades que foram ocultadas e agora são reveladas à igreja. Digo, revelada aos que realmente nasceram de novo. E eu percebo que no análise mais acurado do livro de Apocalipse, nós percebemos que, mesmo sendo a Escritura revelada,
esses continuam sendo mistério para a mente daqueles que são naturais, que não creem em Cristo, que não são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Há verdades no livro de Apocalipse apresentadas através de símbolos, de figura de linguagem do Antigo Testamento, né? Existem verdades no livro de Apocalipse que foram reveladas em linguagem profética no Antigo Testamento. Embora não haja citações diretas do Antigo Testamento em todo este livro. Não há citações diretas do Antigo Testamento nos 404 versículos de Apocalipse, mais de 275 versículos que tem alguma referência ou conexão com a verdade profética do Antigo Testamento. As relações não são em termos de citações diretas aqui, mas em termos de conexões e referências. Nós estamos realmente dando uma abordagem em todo o material, em todos os estudos de John MacArthur, que nos ajuda neste entendimento, mas sobretudo com o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, de Ezequiel também, né? Estamos fazendo esse trabalho baseado neste material. É um livro repleto de desvelamento, né, daquilo que só foi sugerido no Antigo Testamento. Além disso, é óbvio que qualquer leitor de Apocalipse que João deve ter tido em mente, como escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo, sobre a inspiração divina, o ensino de Jesus no discurso do Monte das Oliveiras, de Mateus capítulo 24 e 25. Como nós veremos ao longo do livro, há muitos paralelos com o ensino de Nosso Senhor naquele grande discurso, né? Muito foi revelado sobre o retorno de Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, através do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Também é verdade que Paulo muito falou sobre a vinda de Cristo, tanto sobre o arrebatamento da igreja, como o julgamento que ele trará sobre os ímpios. Ademais, é importante notar que Pedro falou sobre a vinda de Cristo em suas epístolas, enquanto aguardava esse grande evento, né? Também nas epístolas de João há referências sobre o retorno de Cristo. O mesmo ocorre na epístola de Tiago, quando ele diz ao crente para ser paciente e perseverar até a vinda do Senhor, lá em Tiago 5, 7 a 11. Portanto, é um tema muito falado e ensinado nas Escrituras. Algumas dessas referências à volta de Jesus estão em figuras e símbolos, algumas delas em profecias veladas e generalizações na literatura profética do Antigo Testamento. Algumas delas também muito específicas, né? Mas em Apocalipse há uma explosão de detalhes sobre o retorno de Jesus Cristo. E então a natureza de Apocalipse é uma revelação. A palavra no grego é apocalipse, de onde vem a palavra apocalipse. Significa literalmente tirar a capa, tirar a tampa, descobrir, desvendar, revelar. Então a palavra apocalipse é usada 18 vezes no Novo Testamento. Quando é usada com relação a uma pessoa, sempre indica que ela se torna visível. E assim Apocalipse é a verdade, se tornando claramente visível a todo o povo de Deus. A palavra Apocalipse é usada pela primeira vez em Lucas 2 e 28. O contexto aqui é o evento em que José e Maria levam o Senhor ao templo, o menino Jesus, onde ele é recebido por um homem chamado Simeão. E o versículo 25 diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão,
Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão, com o menino Jesus em seus braços, bendiz a Deus, dizendo, aqui em Lucas capítulo 2, 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo, do teu povo, né? Israel. Então a expressão traduzida como luz para a revelação é a luz, é de luz, e a palavra aqui, apocalipse, um desvelamento, ou seja, uma descoberta. Literalmente, nesse caso, tornar a pessoa visível, ou seja, o Messias, o Cristo, o Salvador, havia sido revelado, tornado visível, já ensinado e orientado ali naqueles dias. Em 1 Pedro, em 7, a palavra apocalipse é traduzida como revelação, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que vos tem muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 7, falando sobre esse nome, Apocalipse, também é traduzida como revelação, referindo-se aqui à vinda de Cristo, de maneira que não lhes falte nenhum dom enquanto aguardavam ou aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8, 19, a palavra aqui é novamente traduzida como revelação, no sentido de manifestação, ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Assim, essa palavra significa desvelamento, descoberta, alguém tornando visível o brilho de uma pessoa para todos verem. O aparecimento, a chegada, a manifestação. Essa é a essência de Apocalipse. É verdade que toda a Escritura é revelação, mas de uma forma muito especial. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Revela Jesus Cristo brilhando. Aqui vemos a resplendente glória de Cristo revelada. Então, muitos presumem que Apocalipse é um livro que oculta coisas. Então, as pessoas leem este livro e ficam absolutamente confusas com ele. Ao lê-lo, presumem que se trata de algum tipo de enigma misterioso, estranho, exótico, insolúvel, algum quebra-cabeça que o homem nunca poderia entender. Presume que Apocalipse é vago, obscuro, complexo, incompreensível e confuso. Porém, este livro não é um esconderijo, mas uma revelação. Importante notar isso. Não é a descoberta, não é realmente uma cobertura, um fechamento, mas é o que? Uma descoberta, uma revelação, um esclarecimento. E aqui nós vamos então parar, nós vamos continuar e vamos estar então destacando, numerando cada vídeo que nós estivermos publicando para vocês poderem seguir de maneira adequada. Obrigado, que Deus abençoe a todos e todos um bom dia.